Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a neurociência do apego. Eu quero mostrar um pouquinho, o que é a teoria do apego, quais são os tipos de apegos que existem e efetivamente como que isso vai modelar as nossas emoções. Então, a gente sabe hoje, e com o avanço da própria neurociência, que as nossas emoções, elas são moldadas, elas vão ser construídas através dos nossos vínculos. Basicamente, os autores da teoria, que é o Bowlby e a Ainsworth, eles vão defender que nas nossas primeiras relações, na nossa infância, isso vai gerar um molde de como a gente vai se relacionar na nossa vida adulta. Então, basicamente, o que eles começam a dizer é, dados os nossos primeiros vínculos emocionais com os nossos cuidadores, então, isso vai determinar posteriormente como que eu me conecto, como que eu confio e como principalmente que eu me protejo do mundo. Então, basicamente, como se isso fosse pouco, a gente fala de 3 estruturas que vão ser formadas. A visão que eu tenho de mim, como que eu me conecto, como que eu confio, no outro e como que eu me protejo do mundo. O mundo é um lugar perigoso ou o mundo não é um lugar perigoso? Então, a gente sabe que, inicialmente, quando se começa a discutir a teoria do apego, essa é a primeira coisa que aparece. Como que os nossos vínculos vão moldar a nossa relação com o mundo, com o outro e com a gente. Só que além disso, o que a gente sabe hoje, por causa do avanço da neurociência principalmente, é que isso não vai só moldar a maneira que eu me coloco, mas isso vai moldar efetivamente o meu sistema nervoso central. O nosso cérebro, ele nasce pronto para aprender. Ele tem lá 1% de programação e o resto vai ser moldado. Então, essas aprendizagens, essa conexão nesse processo de amadurecimento desse órgão, que vai levar aí em torno de 25 anos, até o nosso cérebro estar completamente formado, naquele início que eu tenho muita formação nova acontecendo, as 3 áreas principais vão estar sendo modeladas pelos nossos vínculos. Regulação emocional, empatia e regulação de estresse. Então, só para você entender que, para além de como que eu me relaciono com o outro, a maneira que esses vínculos se constroem vão moldar o nosso sistema nervoso, que vão moldar a maneira que eu sinto, como que as minhas emoções vão aparecer no mundo. Olha só, o que é a teoria do apego, para você que não conhece? O Bowlby vai defender que isso é uma necessidade biológica. Então, para além da necessidade que nós temos de fome, de sono, de fazer xixi, de sexo, para além das necessidades básicas que o nosso corpo pede, biológicas, para garantir o nosso funcionamento, ele vai defender que a necessidade de afeto e de conexão, ela é uma necessidade biológica. Então, eu estou biologicamente programado para me aproximar, para buscar proteção e para buscar afeto. Quando a gente começa a falar sobre a teoria do apego e começa a falar sobre essas relações de vínculos afetivos que vão sendo construídos, as pessoas rapidamente pensam em carência. Então isso é carência, é pessoa carente, é criança que está carente. Quando tem uma necessidade biológica, é mais do que carência. Às vezes a gente não consegue ter dimensão, porque a gente nem lembra disso. Mas imagina o que é você ser um bebezinho de 1 mês, que você não fala, que tudo que você consegue fazer para se comunicar é chorar. Você está num lugar estranho, com pessoas que você praticamente não conhece. Imagina a quantidade de coisas que você precisa ser satisfeito, que você não consegue. Você precisa do outro para garantir sua própria sobrevivência. É mais do que carinho o outro tá perto de mim. É mais do que a minha necessidade de toque. A presença do outro, a proximidade do outro vai garantir as chances de que eu sobreviva. Tem mais chance de um bebê
com pais cuidadosos sobreviverem do que um bebê de pais negligentes sobreviverem. Então, é uma questão de sobrevivência. Eles vão começar a defender que, bom, a partir de como essas primeiras relações vão sendo estruturadas, isso vai formar os nossos modelos internos de funcionamento, que são os 3 funcionamentos de como eu percebo. Então, eu posso confiar em mim, eu acredito em mim, eu tenho autoconfiança em mim, eu tenho autoestima. A segunda coisa é como eu percebo o outro é uma pessoa que eu posso confiar, eu posso falar o que eu quiser, que esse outro vai me acolher nesse momento. E a terceira coisa é o mundo. Porque olha só, aos meus 45 anos eu tenho muitas percepções do mundo, do que é o mundo, do que não é o mundo. Só que isso foi sendo construído. Construído aonde? Desde o início. Imagina você chega no lugar que você é violentado. Imagina a sua vida em risco e a pessoa que deveria cuidar de você é negligente. O que você está aprendendo já nas suas primeiras experiências da vida? Que o mundo é um lugar perigoso. E isso é tão forte, eu fiquei pensando nisso, né? Porque semana passada, quando a minha esposa propôs o tema, ela me fez a seguinte pergunta, ela falou, você acha que alguém não tem apego? Você acha que existe alguém que tem 100% de apego seguro? Você acha que isso é possível? Eu falei, olha, eu acho que não. Primeiro porque é biológico, e segundo, que é muito idealizado, ilusório a gente achar que os nossos pais seriam capazes também de nos suprir plenamente. Tem hora que o bebê vai chorar e que essa mãe está exausta e que esse bebê vai morrer de chorar. E aquela noite vai ficar marcado como uma noite que às vezes ele vai estar sozinho e não vai ter ninguém para ajudar. Acho que não tem como a gente poupar que essas experiências aconteçam. E aí, quando eu estava preparando a live para estar conversando com vocês, eu fui para um lado de ansiedade, né? Porque parte dessa construção, né? Principalmente quando a gente pensa na questão do mundo, se o mundo é ou não um lugar seguro para eu estar, isso se relaciona muito à ansiedade. E aí eu fui olhar o dado de ansiedade hoje no Brasil. O dado atualizado hoje que nós temos de pessoas que têm diagnóstico de transtornos de ansiedade no Brasil, hoje está em 26%. Isso equivale a 58 milhões. A gente está falando de mais de 1/4 da população brasileira com transtorno diagnosticado de ansiedade. Então, não sei exatamente como está sendo as relações, né? Existem muitos fatores, mas o que a gente percebe é que a gente tem adultos que estão longe de ter apego seguro. Então, tem construções nessas relações iniciais que vão deixar marcas, e essas marcas, muitas vezes, em termos de aprendizagem, elas vão se perdurando ao longo da nossa vida, por isso que a gente caminha, às vezes, em ciclos de repetição. Olha só, quero tentar ser objetivo, hein? 4 tipos de apego. Então, eles vão propor inicialmente 3, depois foi sido proposto um 4, que são 4 estruturas, vamos colocar assim, maneiras de você se relacionar e aprender, que vai gerar, então, eu ter um apego mais seguro ou ter apegos um pouco mais problemáticos. Se eu tenho uma base segura, se a criança consegue desenvolver um apego seguro com os seus pais, o que vai acontecer? Esse cuidador é um cuidador sensível, ele é responsivo à necessidade da criança, né? As angústias, a desregulação emocional. Então, na hora que a desregulação acontece, esse pai, essa mãe está presente para acalmar a criança, para regular. E isso acontece de uma maneira constante. Na constância desse cuidado, a criança aprende que tá tudo bem eu explorar o mundo, porque quando dá ruim, quando eu fico mal, quando eu fico muito triste, o meu pai, a minha mãe, os meus cuidadores, de maneira consistente, eles chegam para me dar apoio. Então, eu posso explorar o mundo é um lugar seguro porque a minha base é uma base segura. Quando esse desenvolvimento acontece, a gente vai ver isso um reflexo na vida do adulto. Então, quem é o adulto que tem uma base segura, né? Um apego seguro? É o adulto que se sente à vontade com intimidade, ele não tem problema de ter intimidade, ele desenvolve a autonomia dele, ele sabe cuidar dele, ele sabe pedir cuidado ao outro quando ele percebe que ele precisa. Então, eu teria um adulto que nas suas relações afetivas serão pessoas mais abertas, serão pessoas mais vulneráveis, seriam pessoas,
né, com mais autonomias, mais seguras de si, mais segura das suas relações. Isso seria você ter um apego seguro. Só que outros apegos vão acontecer. Quando a gente pensa em transtornos, em ciúme patológico, em ciúme retroativo, ou muitos outros tipos de controle que nós vemos nas nossas relações emocionais, a gente começa a ver que nem toda relação tem apego. Existem pessoas que têm medo de intimidade, existem pessoas que têm medo de abandono, e isso vai transparecer nessas outras formas de apego. Então, se no apego seguro eu tenho um cuidador consistente, que cuida de mim sempre que eu preciso, e a partir disso eu aprendo a confiar em mim para explorar o mundo, porque eu sei que se der ruim eu tenho um lugar que eu posso voltar, que eu posso chorar, e que aquele lugar vai me ajudar a me organizar, eu cresço confiando em mim, eu cresço confiando no outro, e eu cresço confiando no mundo. Quando eu tenho cuidadores que são imprevisíveis, então, ora eles estão presentes, ora eles estão ausentes, eu tenho um ambiente que vai ficando mais instável. Ou então, que é um outro polo que é tão perigoso quanto, que são os super cuidadores. Os cuidadores que eles suprem tudo, eles suprem antes, eles invadem a necessidade do bebê. Eles imaginam que o bebê precisa e antes que o bebê até mesmo consiga falar, esse pai vai lá e supre a necessidade dele. Qual que é o problema quando isso acontece? Então, eu tenho uma criança que não expressa a necessidade dela, antes mesmo que isso aconteça, eu tenho um outro que vem e que faz. Ou eu tenho cuidadores imprevisíveis, que uma hora cuidam de mim, outra hora não cuidam de mim. Esse tipo de cuidado vai gerar o que a gente vai chamar de apego ansioso. É o apego que o adulto ele fica onde? Numa constância busca de aprovação. Então ele precisa muito do outro. Porque olha só, deixa eu te explicar isso aqui. O bebê chora. A mãe vai lá, ajuda essa criança a se regular. Esse bebê vai crescendo e vai virando uma criancinha. Essa criança chora. Essa mãe ajuda essa criança a se regular. Mas cada ano que essa criança se desenvolve, o processo de regulação que o pai está ensinando é diferente. O bebê pequenininho, o pai vai colocar no colo, ele vai balançar esse bebê até esse bebê acalmar. Ele não vai fazer isso muitas vezes com um filho de 14 anos. Você não põe um filho de 14 anos e fica embalando ele. Cada idade exige que o pai ensine a criança na regulação emocional. Ele faz, ele está presente, ele sacode, daqui a pouco ele está junto, ele discute. Só que ele vai ensinando a criança que ela vai fazendo isso. Se eu tenho uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, né? Que nunca aprende isso. Por quê? Porque ou o pai invade e faz por ele, para ele não ter que passar por aquelas emoções. Ou, ora o pai ajuda e ora ele tá abandonado. Ele não sabe e, por causa disso, ele não aprende a fazer isso com ele. Ele não aprende a gerenciar as emoções. O que isso acontece? Apego ansioso. Quem é o adulto do apego ansioso? Ele é o que busca aprovação constante, o que tem medo de abandono, ele tem medo de rejeição, são normalmente pessoas passivas, têm chance de se tornarem pessoas dependentes, acabam tendo comprometimento no desenvolvimento das suas autonomias. Por quê? Nesse apego, ele precisa do outro. Ele não consegue ver a vida dele sem o outro. Claro, ele nunca conseguiu fazer isso. Ou foi esse pai que invadiu, né? Que só supriu sem nem avaliar se essa criança conseguiu ou não fazer aquilo sozinho. Ou esse pai que ora presente, ora ausente. Então, essas ambivalências vai gerar o apego ansioso. É o adulto muito ciumento, controlador, né? Tem a insegurança, não lida com a insegurança, vai para o controle do outro, stalkeia, com quem tá, quem não foi, quem curtiu sua foto, para onde você foi, o que aconteceu. Quando essas coisas estão muito presentes no relacionamento, a gente vai ver pessoas com um perfil de mais apego ansioso nesse momento. Só que uma outra coisa que acontece, porque a gente tem diferentes modelos parentais, né? E uma outra coisa que pode acontecer é o cuidador. Então, olha só, no apego ansioso, eu tenho um cuidador, às vezes, que supre tudo.
Eu tenho um cuidador que hora tá, hora não tá. Eu tenho essa ambivalência acontecendo que vai deixar a criança ansiosa. Ela não sabe exatamente a hora que ela pode contar ou não. Só que existem alguns cuidadores que eles são muito presentes. Às vezes eles estão lá, eles estão na casa, mas eles são emocionalmente distantes, ou eles são ausentes, eles são frios, eles são indiferentes. Então, existem pais que, às vezes, diante da desregulação emocional da criança, não conseguem fazer isso. E ao não conseguirem fazer isso, eles acabam não ensinando essas crianças que elas não se regulam com o outro. Essas crianças acabam aprendendo a fazer uma autorregulação. Tá, mas se eu aos 45 tenho dificuldade, o que é uma criança de 5 anos fazendo autorregulação? Não, vamos um pouco mais. O que é um bebê de 1 mês fazendo autorregulação? Ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Só que na indiferença do pai, na tentativa desse bebê de fazer isso, dessa criança de se autorregular, ela vai começar a adquirir uma necessidade de que ela precisa ser autossuficiente. Eu não tenho um cuidador para me regular. Eu não tenho um cuidador que consola o meu choro. Eu preciso ser autossuficiente, eu preciso cuidar de mim o mais rápido possível. São pessoas que tendem a evitar vulnerabilidade, morrem de medo de depender, têm dificuldade com compromisso, né? Se a relação começa, são pessoas que têm dificuldade de relacionamentos íntimos. Se uma relação começa a se aprofundar muito, todas as defesas dessa pessoa se armam. Às vezes são pessoas que vão ser descritas na vida adulta como pessoas frias. Pessoas frias podem ser pessoas que têm apego evitativo. Por que evitativo? Eu evito, eu tenho medo. Medo da conexão? Não, eu quero a conexão, mas eu tenho medo que se ao precisar desse outro, esse outro não vai estar lá. Por quê? Porque provavelmente essa criança e esse bebê precisou do pai na regulação, mas esse pai não foi, esse bebê chorou a noite toda lá no berço. A autossuficiência vai levar, né, para pessoas que têm apego afetivo, acabam tendo dificuldade de ter relacionamentos. Então começam, muitas vezes não conseguem sustentar relações. Então começam, fica um tempo, termina. Começa, fica um tempo, termina. E às vezes a pessoa não consegue perceber que nos términos e retornos ela está no mesmo ciclo. Porque qual que é o problema realmente que ela não está lidando? O apego evitativo. O medo que ela tem da conexão, porque isso é o registro da vida dela. Ok? O último apego que eles vão falar é o apego desorganizado. O apego desorganizado, ele vai ser o padrão de comportamento mais complicado e mais doloroso. Isso vai acontecer quando o cuidador, que é a pessoa que deveria proteger aquela criança, né, aquele bebê, esse cuidador, para além de ser esse protetor, ele também se torna fonte do medo, do abuso, da violência, do trauma. Nesse momento, você vai ter um conflito que é um conflito impossível de você resolver, que é o eu preciso dele, eu preciso dessa mãe porque ela me alimenta, eu preciso desse pai porque ele garante a minha segurança, então eu preciso me aproximar deles para eu poder sobreviver. Mas quando eu me aproximo deles, a minha aproximação me machuca, porque eles me violentam, porque eles me rejeitam, porque eles me abusam. Gente, 80% das crianças que sofrem violências sexuais de pessoas conhecidas, pessoas de dentro das suas casas, que provavelmente seriam pessoas que deveriam estar cuidando dessas crianças. 1 a cada 4 meninas vai sofrer algum tipo de violência sexual na infância. Então, a cada 4 mulheres que você conhecer, pelo menos uma sofreu algum tipo de violência e de abuso sexual na infância, envolvendo incesto, irmãos, pais, avós, tios, primos, parentes, amigos. Muitas vezes o contexto do abuso infantil, principalmente, ele acontece num lugar que era o lugar do cuidado. Então, às vezes a gente ouve histórias de pastor, por exemplo. Então, aquela figura era uma figura do cuidado, era uma figura de proteção. Só que o cuidado e a proteção fez o quê? Me feriu, me abusou.
Nesse momento, vai se criar, se é um desafio impossível, né? Se é um problema, um conflito impossível de eu resolver, isso vai criar um paradoxo também muito complicado para o nosso sistema nervoso. Porque olha só, eu preciso dele para me acalmar. Mas quando eu tenho ele para me acalmar, eu entro em sofrimento. Então, fica uma dualidade que não importa muito o que eu faça, se eu saio ou se eu volto, é instável emocionalmente, é sofrimento para mim. O que a criança vai aprender? Que não existe lugar seguro. Aonde? Nem dentro, nem fora. Eu não confio no mundo, eu não confio nas pessoas, só que eu também não confio em mim. Então, ao não confiar em mim, eu tenho relações péssimas comigo, eu tenho autocobrança, eu tenho rigidez cognitiva. Às vezes as pessoas entram em comportamentos de autopunição, elas fazem uma coisa que elas não gostam, elas mesmas se punem. Por quê? Porque fora é perigoso, mas e dentro? Dentro também é. O adulto, quando ele chega num apego desorganizado, ele quer conexão, ele quer muito conexão, ele teme muita vulnerabilidade, mas ele quer muito conexão. Só que como é desorganizado, porque o meu objeto de prazer também é o meu objeto de sofrimento, a gente vai ver um comportamento desorganizado. Então, eu tenho muita intensidade, eu quero muito, eu busco muito e eu distancio ao mesmo tempo. Então, eu entro às vezes para um padrão de comportamento que pode ser até obsessivo em relação àquela pessoa, é muito, eu ligo, eu quero tanto, só que aí eu quero tanto, e ao mesmo tempo eu não quero porque eu não confio, e aí eu arrumo algum jeito e eu termino aquilo ali, e aí quando eu termino porque não tinha jeito, aí o que acontece? Aí eu sofro com o afastamento, porque eu não queria ter me afastado, porque eu não queria que aquilo acontecesse. Muitas vezes o perfil organizado está falando de pessoas que em situações de infância estão vindo de situações de trauma. A gente sabe hoje que o trauma fica no corpo, ok? Olha só, deixa eu organizar aqui meu pensamento para a gente começar a caminhar para o final, tá? Eu tô falando de apego. Então, o que eu tô te dizendo é, nós sabemos hoje que as nossas primeiras experiências, os primeiros vínculos emocionais que a gente vai desenvolver, eles vão criar modelos e a gente vai pegar esses modelos e a gente vai tentar encaixar as nossas próximas relações aqui dentro. Então, se no convívio com os meus cuidadores eu tive um cuidado consistente, que me ajudou a me regular, né? Aquele ambiente era um ambiente seguro, eu vou crescer com um adulto que confia em mim, confio no outro, confio na minha família, confio no mundo, busco intimidade, me permito vulnerabilidade. Só que se o apego, se o vínculo não sair muito disso, outras coisas vão acontecer. Então, se eu tenho um cuidador negligente, se eu tenho um cuidador abusivo, se eu tenho um cuidador instável, se eu tenho um cuidador super protetor, isso vai gerar apegos ansiosos, evitativos ou mesmo desorganizados. Ok, a gente está falando de padrões de comportamento, a gente está falando de modelos. Só que o pessoal que está desenvolvendo a teoria do apego, eles estão lá em 1950. O que nós sabemos hoje? Né? Então, o que a neurociência vai trazer em termos de complemento para tudo isso que já era falado? A gente começou a entender que, para além desses modelos que estão sendo formados, o que está sendo formado em decorrência dessas experiências é a própria formação do nosso sistema nervoso, a própria formação do nosso cérebro. Basicamente, o bebê, ele não consegue se regular sozinho. Quando ele entra numa desregulação emocional, ele vai precisar 100% do cuidador dele para regular ele. Ele precisa ser embalado, ele vai precisar de comida, ele vai precisar, às vezes, de calor. Ele vai precisar que o outro venha para acalmar essa ansiedade que aparece, esse medo que aparece, né? Esse pavor que vem. Quem lida com essa emoção? Meu pai vem e meu pai lida. Ok. Nesse processo que isso está acontecendo, 3 regiões do nosso cérebro estão sendo formadas nesse momento. E a primeira delas é a amígdala. Então, a gente vai nascer basicamente com respostas emocionais muito arcaicas, muito primárias. Só que esse sistema ele vai se desenvolvendo. É um sistema que liga e desliga. Então, quando eu tenho uma situação de alerta,
o sistema da amígdala ativa. Ei, perigo, fica atento, você precisa cuidar disso. Se eu tenho um apego seguro, o que o bebê aprende? A ligar e a desligar o sistema de alerta. Eu fico com medo, eu choro, eu preciso de ajuda? Meu pai chega, ele me ajuda, ele me acalma. Ele está aprendendo o quê? Ok, o sistema ele é ativado, mas ele pode ser desligado. Então, esse é o treino que o cérebro dessa criança está recebendo. Sistema de alerta liga, sistema de alerta desliga. Sistema de alerta liga, sistema de alerta desliga. Tudo bem. Quando há imprevisibilidade, rejeição e violência, o sistema de alerta liga. Mas ele não desliga? Lembra que eu preciso do outro? Meu sistema de alerta liga. Eu tô com medo, eu tô chorando à noite. Cadê meu pai? Ele não aparece, ele bebeu a noite toda e ele tá lá no quarto roncando e eu tô aqui molhada, chorando, desesperada e ele não vem. Bom, eu desregulei, ninguém veio. Então, o que acontece? Fora também é perigoso. No momento que isso acontece, ou que a busca de desregulação, né, a busca de regulação vem às vezes com mais desregulação, o sistema de alerta ele vai ficar constante. Esses dias uma pessoa estava me contando que estava preocupado com o irmão, porque o irmão estava muito estressado, eles estavam com um bebê novo, e que ela tinha visto uma cena que tinha deixado ela muito preocupada. Eu falei, que cena? Ela falou, ele começou a chorar, o sobrinho dela começou a chorar, um bebezinho de 6 meses. O irmão dela foi pegar o bebê no colo, pegou o bebê para tentar acalmar o bebê, começou a balançar o bebê. E ele começou a não conseguir, então a criança continuou chorando e ele não estava conseguindo acalmar a criança. O que ele fez? Ela falou que ele pegou o bebê, colocou na frente dele e gritou, para de chorar, e sacudiu o bebê. Agora, imagina um bebê de 6 meses que tá ansioso, que tá com medo, que tá com fome, que tá nervoso, vai pro colo do pai. Opa, meu sistema de alerta vai ser desligado. Como que o seu sistema é desligado se agora você tem um adulto que está gritando com você e te sacudindo? Se dentro estava perigoso e fora, mais perigo ainda. O que acontece com a amígdala? Ela entende que na hora que você liga seu sistema de alerta, você não pode desligar. O corpo aprende a estar em constante alerta. Uma pessoa, quando ela vem para um transtorno de ansiedade mais grave, que ela começa a ter problemas sérios, gástricos e etc e tal, o corpo dela está exaurida. Por quê? Provavelmente ela está há 30 anos em estado de alerta. Qual que é a consequência da minha modulação emocional, da amígdala ser... Deixa o seu sistema ligado o tempo todo. O que é um sistema de alerta ligado o tempo todo no nosso corpo? É cortisol. É o quê? É ansiedade. A ansiedade, quando ela não é tratada e ela fica muito tempo em você, ela vira depressão. A ansiedade e a depressão vão gerar exaustão emocional. Isso aqui aumenta risco de suicídio, isso aqui aumenta risco de burnout. O ambiente perigoso na infância, infelizmente, faz com que nós adultos não saibamos relaxar, porque o corpo está sempre como? Em estado de alerta. Para além da amígdala, tem uma outra coisa aqui que é importante, que está sendo construída nesse momento, que é o nosso hipocampo. O hipocampo é nossa memória emocional. É o que a gente aprende. Só que no início da nossa infância, a gente não tem memória de longo prazo sendo formada. A gente ainda não vai ter conexão suficiente para você conseguir criar narrativa sobre aquilo, para que aquilo seja guardado. Então, o que a nossa memória faz? Ela guarda fragmentos. O bebê não tem como guardar a notícia toda. Essa historinha que eu te contei do bebezinho que foi, né, era para ser consolado no colo do pai, mas sofre uma nova violência naquele momento, ele não vai se lembrar disso. Isso significa que não vai ter marcas? Vai ter marcas. Porque o que a gente sabe é que a nossa memória emocional vai guardar fragmentos. Então tem fragmentos daquela relação, daquele momento, daquele pai, daquele vínculo que vão sendo guardados. No apego seguro, o mundo é coerente, eu posso confiar.
Quando alguém faz uma coisa que eu acho estranha, não tem problema, o mundo é confiável. Eu rapidamente olho para quem está do meu lado, as pessoas estão tranquilas, eu fico tranquila também. Só que nos outros tipos de apego, o mundo é imprevisível. Se o mundo é imprevisível, eu estou guardando fragmentos só de alerta. Aí, o que acontece na vida adulta? E a gente vê muito isso, principalmente quando você pega situações de trauma. A lembrança dos fragmentos, quando eles começam a aparecer na vida adulta, né? Então, você entra numa relação e aí daqui a pouco acontece alguma coisa que te remete àquela relação que você tinha com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu irmão, e aí daqui a pouco você está numa nova dinâmica familiar, que é a sua família agora, vivendo dinâmicas semelhantes da que você viveu lá atrás. Então, você vivia uma situação de violência, agora você está vivendo uma situação de violência. Por que isso acontece? Por que a gente fica respondendo essas coisas de maneira tão inconsciente? Porque a gente responde aos fragmentos. Porque, na verdade, a nossa memória emocional, a gente às vezes não consegue verbalizar por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo. Mas a lembrança está no nosso corpo, na reação, né? A pessoa não controla aquilo. E nesse momento, você começa a ter uma dificuldade, por causa dessa memória muito fragmentada, emocional, a diferenciar o que é passado, o que é presente. Se eu não sei o que é passado, o que é presente, eu preciso aprender a me controlar, porque eu preciso me proteger do imprevisível, né? Porque que horas que vai vir aquela violência, ou aquela situação, ou aquela rejeição? Eu não sei, eu preciso estar pronto. Novamente, o que você coloca? Em estado de alerta. Então, isso também vai gerar um hipocampo. Pessoas que muitas vezes têm respostas emocionais muito mais intensas e às vezes até desproporcionais. Você fala, mas por que você achou aquilo tão ruim? E a pessoa não consegue nem te explicar, mas ela foi invadida por uma emoção que atravessou ela e quando ela viu, ela já estava fazendo aquilo ali. Okay? Então, esse é um ponto. Um outro lugar importantíssimo que vai ser formado nesse momento na nossa vida é o nosso córtex pré-frontal. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso ser racional, resolução de problemas, empatia, capacidade de regular emoções. Pense no seu córtex pré-frontal como a capacidade de pensar antes de agir. Então, é ele que, sei lá, numa situação que você está emocionalmente muito estressado e nervoso, você consegue respirar e falar, não, calma, sai, toma um chazinho, conta até 327 e aí você volta para resolver isso. Quem faz isso? O seu córtex, ok? Então, ele é aquele cara mais sábio, né? Menos primata, menos bicho ansioso e mais calma. Vamos analisar isso aqui. Só que ele vai se desenvolver. Olha só, o nosso córtex vai começar o desenvolvimento ali dentro da barriga, né? E ele vai se completar aos 25 anos. A gente leva 25 anos para formar o nosso córtex. O que eu estou aprendendo nesse momento? Empatia, né? Esse outro, ao vir cuidar de mim, ele me ensina se eu sou importante ou não. Ele me ensina a me colocar no lugar do outro. Quando eu tenho um apego seguro, eu aprendo a nomear minhas emoções. Esses dias uma paciente minha estava me contando, ela tá com um bebezinho, e aí ela fez um negócio lá que frustrou a bebezinha dela, colocou um limite lá na bebezinha dela. E aí quando ela fez isso, ela falou, Adriana, ela olhou para mim com uma cara de raiva. Ela assim me ignorou, ela olhou para mim, ela virou as costas, assim, virou o rosto, tipo, me ignorando. Eu falei, caramba, ela já puniu seu comportamento assim, com 6 meses, imagina essa menina com 5 anos, você te prepara aí. E ela se sentindo mal, né, as mães. E eu falei, nossa, que legal. Ela falou o quê? Eu falei, que legal que a sua filha conseguiu expressar aos 6 meses raiva e você conseguiu nomear adequadamente. Porque ao você fazer isso, você ensina ela isso. Essa coisa, a gente foi muito mal emocionalmente criados, né? Então, as nossas expressões emocionais, de maneira geral, elas são punidas. Criança tá com raiva, para de sentir raiva, não foi nem tudo isso. Criança tá triste, mas sua vida é tão boa, não devia ser desse jeito. Esse tipo de fala de invalidação
num processo que eu tenho um córtex pré-frontal sendo formado, o que vai ser formado é uma pessoa extremamente autocrítica, que vai lidar com as suas emoções também numa autopunição, numa autocobrança. Esses apegos ansiosos, evitativos, desorganizados, esses cuidadores nas suas inconsistências, acabam levando eu ter um córtex muito mais imaturo no gerenciamento emocional, e eu vou ter pessoas muito mais reativas, muito mais impulsivas, ou uma outra coisa que vai acontecer, que eu falo pouco disso, pessoas que vão para um desligamento emocional, né? A gente fala muito da impulsividade, da raiva, da pessoa que viu e fez aquilo e aconteceu. E a gente fala pouco das pessoas que estão vivendo na nossa sociedade completamente desligadas emocionalmente. A gente se desliga das nossas relações no celular, a gente se desliga das nossas relações no nosso entorpecimento, no nosso álcool, no nosso, às vezes, até uso de remédio. No entorpecimento pode ser em tanta coisa, às vezes no trabalho. Essa vida ocupada demais também vai falar de um desligamento emocional. A gente não tem tempo para ver as pessoas, a gente não quer saber se as pessoas estão com raiva, se elas estão tristes, não sei o quê. Quando a gente vê qualquer tipo de expressão emocional que a gente não gosta, a gente fala para a pessoa mudar, para de ficar triste, para de ficar com raiva. Eu não sei qual que é a ideia das pessoas, mas você não está ensinando gerenciamento emocional. Por isso que, infelizmente, a maioria dos adultos continuam sendo crianças que continuam sem conseguir gerenciar suas emoções. E por que elas não fazem isso? Primeiro porque não aprenderam, né? Começa por aí. E aí a gente fica os reativos. De maneira geral, a maioria das pessoas aprendem a gerenciar suas emoções reprimindo as suas emoções e não olhando para elas. A gente aprendeu a gerenciar as nossas emoções nos entorpecendo de tela, de açúcar, de seja lá o que for. Então, esse é um ponto. O que a gente sabe de maneira muito real, física, concreta? Esses modelos de vínculos que a gente vai tendo na nossa infância vão gerar a base do que vão ser os nossos relacionamentos posteriormente, né? Como que eu me relaciono com o outro, como que eu regulo a emoção do outro, como eu regulo a minha emoção. Quando o apego é instável, o corpo cresce em alerta. A gente tem um número de 52 milhões de brasileiros com ansiedade. Imagina, um quarto da população talvez tenha dificuldade para dormir essa noite, com o corpo em alerta, achando que não podem confiar em si, que os outros são perigosos, que os outros não vão conseguir lidar com não sei o quê, ou que o mundo vai fazer determinada coisa. E o fato, muitas vezes, da gente não ter essa base, e a gente não ir para uma terapia, e a gente não olhar para essas coisas, e a gente não tratar isso, a gente entra na vida adulto e a gente acha que vai estar tudo certo, mas a gente chega na vida adulto continuando nos comportando emocionalmente como crianças. A gente continua repetindo os nossos padrões de autoproteção que a gente fazia quando a gente tinha 6 meses. Quando o que a gente mais quer, o que a gente está mais carente é de conexão. As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser amadas, todo mundo quer isso. Mas por que a gente não está conseguindo fazer isso? Se todo mundo tem o mesmo objetivo, por que as relações, essa coisa espinhenta que a gente bate, a gente sai e parece que você nunca tem um encaixe legal ali? Porque a gente continua se protegendo mais do que se vulnerabilizando. E nesse processo, eu já vou caminhar para o final, nesse processo, como que eu mudo, né? Semana que vem eu vou continuar nesse tema, tá? Então já te convido a estar aqui comigo. Semana que vem eu quero aprofundar um pouco como que isso vai aparecer nas nossas relações amorosas, né? Nas nossas relações de afeto e como que a gente constrói caminhos para criar novos modelos de apego, porque eu acho que essa é uma coisa muito interessante quando você vai ler sobre isso. Eles falam muito desse processo de aprendizagem e nesse momento que a gente sabe o quanto que o nosso cérebro é plástico na sua capacidade de aprender, hoje a gente entende que sim, eu posso ter relações que me ensinem novos modelos de apego. Porque se eu não paro para reaprender como que eu tô no mundo e como que eu me relaciono com o outro, o que acontece é que o nosso corpo continua achando que a gente tem 5 anos. Então, nós temos
somos adultos, crescidos, só que o nosso corpo continua reagindo à presença do outro no ansioso, no evitativo, no desorganizado. Mudar os nossos modelos de afeto vai envolver vivermos novas experiências de afeto. E um desses lugares que a gente acaba vivendo e construindo isso é num processo terapêutico. Então, quando eu vejo um dado de uma população que eu tenho 52 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade diagnosticado, que equivale a 26% da população brasileira, e no outro ponto eu tenho um dado que é 6% de uma população que faz terapia, as pessoas não estão vivendo novas experiências, criando novas vinculações. As pessoas estão num processo contínuo de repetição. Elas entram em relacionamento, elas saem de relacionamentos, elas continuam fazendo a mesma coisa. Isso vai mudar quando? Quando a gente entender que nos ensinaram um monte de coisa errada em termos de como a gente deveria se relacionar. Nos momentos que a gente precisou ser cuidado, a gente não foi. Na hora que a gente precisou de cola, a gente não teve. Na hora que a gente precisou de constância, a gente teve imprevisibilidade. Ou na hora que eu precisei de cuidado, eu tive um pai me sacudindo e gritando comigo, porque ele estava mais desregulado emocionalmente que eu. E quando eu tenho todas essas experiências, eu vivo todas as cenas de violência e abuso que a gente vê se repetindo no nosso país. Entra dia, e sai estatística e entra estatística. Mudar isso significa aprender, reaprender. Às vezes, vou terminar te falando isso aqui, de vez em quando eu falo isso com os meus pacientes. Eu falo, olha só, precisa reaprender. Ah não, porque é automático. É automático mesmo, faz isso há 30 anos, faz isso há 40 anos. Eu só consigo mudar quando eu me dou presença. Porque a presença me exige que agora eu vou ter que aprender uma maneira diferente. Agora eu vou ter conversas que eu não tinha antes. Agora eu vou precisar ter vulnerabilidades que eu não conseguia fazer antes. Porque se eu não consigo experienciar e construir isso de uma maneira diferente, o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro é plástico. Ele é incrível, ele é fenomenal. Mas para o seu cérebro aprender, ele precisa de aprendizagem. E para você ter aprendizagem, ele precisa de experiência. Enquanto a gente tiver com medo de experienciar a vida e de se colocar nos riscos que elas nos têm, até mesmo nas nossas relações, de nos expormos quando nós queremos conexões e nos vulnerabilizarmos, a gente nunca vai sair desse lugar. Só para eu terminar isso aqui. Como você sabe que me acompanha aqui, até fechei aqui meu tablet para a gente encerrar. Eu tava reparando, né? Eu tô com um podcast, fica o convite aí para vocês conhecerem. Compartilhem, mandem pros seus amigos aí para eles conhecerem também. E eu tava reparando as estatísticas. Você sabe qual que é um dos episódios mais assistidos no podcast hoje? Ciúme retroativo. Ciúme retroativo. Olha só, quando eu falo de ciúme retroativo ser um dos episódios mais assistidos, nós estamos... É um dado concreto de que está sendo difícil estarmos nas nossas relações. As relações amorosas, assunto de tema amoroso é o que mais bomba em rede social. Por quê? Porque nós queremos muito conexões, mas nós não estamos conseguindo ter. Por quê? Porque os nossos modelos de apego foram muito errados. Para a gente sair disso, a gente precisa entender que a gente vai ter que reaprender como estar na vida e como nos relacionarmos. Dificilmente, sem fazer isso, a gente constrói relações diferentes dos modelos de repetições que a gente viu na nossa vida toda, ok? Então, o caminho da mudança começa por você se vulnerabilizar, para você entender que foi péssimo o que aconteceu e agora eu preciso aprender a me colocar no mundo de uma outra forma. Você ouviu tranquilamente. Se esse episódio te fez respirar um pouco melhor, siga o podcast, avalie e ative o sininho para não perder os próximos. Toda quarta-feira, às 20h30, temos live no Instagram, @psi.adriana_de_oliveira, que vira episódio aqui toda sexta de manhã. Compartilhe com uma pessoa que precisa desse respiro hoje. Eu sou Adriana de Oliveira e lembre-se, cuidar da mente é um ato de coragem. Até a próxima.